Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos iniciando o programa Manhã Boa Nova, hoje quinta-feira, 26 de outubro de 2017. Apresentação de Cláudio Palermo e ela que voltou da Blitz, Vanessa Cavalcante. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, ao vivo. Estamos aqui no Manhã Boa Nova desta quinta-feira, com muita chuva, né? Com muita chuva hoje, aqui em Guarulhos, 5h30 da manhã, tempestade. Lá no casa, seu bairro, 4 horas da manhã. Eu já acordei com a chuva, é difícil dormir de novo, né? Muito barulho de chuva, mas estamos aí, estamos de volta, como você disse, né? Da Blitz, ontem foi muito legal. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso, porque tem uma pessoa aqui nos estúdios, né? Que pode falar também com propriedade do assunto. Mas um beijo para todo mundo que passou por lá. A recepção toda que nós tivemos da equipe do Manuel Bento, né? E todos os ouvintes que passaram por lá. Muito obrigada, gente, por mais essa Blitz que foi um sucesso, viu? E hoje nós vamos falar sobre o bullying na visão espírita. Existem livros que falam de Maria de Nazaré? O espírita pode ser político? E no quadro Para Viver Bem, teremos a participação do terapeuta Humberto Paziano. O que você acha sobre esses assuntos? Comente na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Você pode curtir, compartilhar com seus amigos e também assistir os programas que já foram ao ar. E também você pode mandar um WhatsApp para 0 Operadora 11 985759580. Participe enviando as suas opiniões por lá também. Ou se não, nós temos a nossa página lá no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Estamos ao vivo por lá, participe e envie as suas opiniões que nós vamos lendo durante o programa. Hoje tem sorteio também da peça Samara Sempre Sabe, último final de semana de apresentação aí, tá acabando a temporada da peça da Companhia Amigos da Luz. Então você participa hoje aí pelo WhatsApp, pelo Facebook da TV e também pelo 0800 979 5011. Deixa aí o seu nome, o seu contato e concorre aí ao final do Manhã Boa Nova a um par de convites para assistir este final de semana. Samara Sempre Sabe. Sábados, 19 horas, domingo às 17 horas. Então tá valendo aí, comece a participar. Um outro destaque, né, que a gente não pode deixar aí de passar em branco nesse início do Manhã Boa Nova. Dia triste para a democracia, né? O Temer se safou pela segunda vez da questão do impeachment e a gente viu o pessoal comemorando, né? A tropa de elite do governo Temer. Infelizmente, aí, mais uma vez, o Congresso virou as costas aí para a sociedade brasileira. Um governo que tem 3% de aprovação, muito provavelmente é o pior índice de todos os presidentes na história do Brasil, e engavetaram aí mais uma vez as denúncias contra o Temer. Complicado, né? Aqui em nossos estúdios nós temos a advogada e palestrante Elaine Farina. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes, a quem está nos assistindo também. É um prazer estar de volta aqui. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. E o palestrante, presidente do GEMB, Grupo Espírita Manuel Bento, Edson Figueiredo de Abreu. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Elaine, Bom é um dia. prazer estar aqui mais uma vez. Agora sim, você pode falar como é que foi. Como é que foi lá, Blitz? Olha, eu acho que foi muito legal. Eu acho que a gente tem que repetir, inclusive, mais para frente, né? Porque quanto mais a gente puder divulgar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior e esse tipo de atividade que vocês fazem, né? É importante. Então, ali a gente percebeu, inclusive, que tem pessoas que nem sabiam que eu participava do programa, porque eu não gosto de ficar divulgando. Eu acho que essas coisas têm que acontecer de forma natural, né? E as pessoas ficaram, inclusive, emocionadas. Né? Você vai ver que teve alguns depoimentos legais aí também. Legal. Eu acho que foi legal. Chegou uma hora lá que acabou os brindes, tiveram que buscar correndo. Ainda bem que é ali pertinho, né? O nosso motorista foi a pé. Ainda Ali na bem. editora, né? Muita gente, então. Então eu achei que foi bacana. O GEMB realmente ele tem uma atividade na parte da tarde que tem muito público, né?
A gente tem mais público à noite, é lógico, mas à tarde também é uma coisa interessantíssima, tá? A quantidade de pessoas que frequentam o GEMB ali, e todos os dias, hein? Não é só de quarta-feira, não. Que legal, hein? É de segunda a sexta, né? Na parte da tarde nós temos trabalhos lá e cursos, então é muito legal. Muito legal. Divulgar a rádio para quem não conhece também, como você bem lembrou. E divulga a casa também. Né? Também. O pessoal que está ouvindo a rádio, assistindo a TV. Bem legal. Eu acho que a gente está fazendo uma boa parceria. O cafezinho foi bom também, tá? Obrigada. Aliás, tem uma cantina lá que é sensacional. Nossa, lá é show de bola, né? Conhecemos as instalações novas, as cadeiras novas que eles estão colocando. Parabéns, viu, Edson? Obrigado. Muito legal. É muito trabalho e muita dedicação das pessoas que frequentam e que confiam, né, na nossa diretoria, na forma como a gente atua. Isso é de extrema importância. Com certeza. Vamos agora com a coluna Para Viver Bem e Humberto Pazian. Confira. Para Viver Bem, com Humberto Pazian. Gente, tudo bem? Mais um dedinho de prosa. E hoje vai ser diferente, pelo menos para mim. Eu vou chamar de dedinho de prova. Eu vou contar para vocês e compara, ver se acontece com vocês também. Programei a minha manhã, vou descer como sempre faço, deixar o carro na porta para minha esposa levar as crianças na escola. E aí eu vou gravar meu dedinho de prosa, vou fazer mais algumas coisas antes de atender meu primeiro paciente. Tudo programadinho, tudo organizado. Aí eu desço todo feliz, né? Quando eu abro a porta, que eu vou guardar a minha cachorra que fica solta no quintal, eu deparo com todas as mudinhas que eu comprei para plantar essa semana, espalhadas pelo quintal. Terra, mudas, todinho o quintal. Aí você vê, fiquei nervoso, claro que fiquei nervoso. Aí daí a pouco desce meu filho, eu falo, filho, por favor, mas da voz calma que vocês estão ouvindo. Filho, por favor, pegue o lixo. Que lixo? Aí o que eu respondi, eu vou dizer assim, pi, proibido. E aí já ficou um clima meio ruim. Aí desce minha esposa, percebendo que eu tinha sido um pouquinho grosseiro, meu filho, mas fala para mim o que você precisa, eu preciso do lixo. Lixo? Pi, ou seja, alguns vasinhos de terra deixaram desarmonizado a nossa manhã. E aí todo mundo sai e eu falo assim, puxa vida, agora eu preciso me acalmar para gravar o dedinho de prosa. E aí pensa, qual o tema que eu tinha escolhido mesmo? E aí eu comecei a pensar no incidente. Tudo na vida é ensinamento, para todos nós. Às vezes as pessoas acham que nós somos diferentes, nós que temos programas de rádio, de TV, que escrevemos, que temos a mediunidade um pouquinho mais aflorada, somos pessoas diferentes. É que os momentos que nós nos apresentamos, estamos realmente diferentes, estamos envolvidos com uma energia legal. Mas no dia a dia nem sempre é assim. Mas o que muda é a reflexão. Se eu permitisse que aquele estado de mau humor continuasse, eu não estaria aqui gravando. Talvez o meu dia hoje fosse diferente. Mas aí que está, assim como comigo, acontece com vocês também, esses pequenos desarranjos, vamos dizer assim, no nosso dia. E aí a gente tem que respirar e analisar. Veja, a cachorra é uma cachorra, é um cão, não tem um raciocínio como a gente. Para ela deve ter sido uma grande diversão espalhar as minhas mudinhas, que eu fiquei dando atenção e olhando. Como assim competir o carinho dela com as mudinhas? E deve ter sido divertido. E não entende porque eu fiquei bravo. Mas eu entendo porque eu fiquei bravo. Porque eu não tive paciência, entendimento. Percebe? Eu não estou fazendo uma confissão pública, não, é apenas uma análise para que essa minha experiência sirva para vocês também. Talvez vocês não tenham um cachorro ou mudinhas pelo quintal, mas talvez um pneu furado, um atraso da condução, alguma pessoa descortês, um problema no trânsito. Tudo isso pode inibir aquela satisfação que você teria no seu dia. Então eu sugiro, respire profundamente e analise, porque com certeza, independente do motivo externo, o motivo principal é a sua aceitação, é a sua paciência. Tá legal? Um bom dia para nós. Beijo. Bacana aí a reflexão do Pazian, e geralmente essas questões do dia a dia as que mais nos afetam, são as nossas grandes provas.
É orar e vigiar, né, Cláudio? E a gente é sempre pego assim, nessas surpresas, nesses acontecimentos inesperados que desequilibram a gente, né? Somente quando está indo para casa espírita, né? Também. Sempre tem uma... Para a rádio. Faz parte do aprendizado, eu acho. A gente está vivendo a gente vai falar um pouco sobre essa questão também mais para frente, de bullying, essas coisas todas. Faz parte de um processo, né? De a gente até aprender a observar, que nem ele fez. Ele teve a felicidade de ter que gravar na sequência, e ele precisou se harmonizar, tá certo? Isso fez com que ele fizesse uma reflexão, e ficou até legal, porque eu acho que ficou mais natural essa gravação que ele fez, né? Ele estava falando de alguma coisa que ele vivenciou há minutos atrás. Eu achei muito bem legal. Espontâneo E mesmo. humilde, né? Em reconhecer. Parabéns para o Humberto mesmo. Paziano. Parabéns, Humberto. Está em cartaz também o encontro espiritual de Leon Denis e Joana de Ângeles. Estará em cartaz até o último domingo de novembro. Então você tem aí praticamente mais um mês aí para assistir esta peça aos sábados, 19 horas, no Teatro Brigadeiro, que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 884, na Bela Vista, em São Paulo. Lembrando que sócio do Clube Amigos da Boa Nova também tem desconto para assistir o encontro espiritual de Leon Denis e Joana de Ângeles lá no Teatro Brigadeiro. O bullying ele é definido como um ato de violência física e psicológica praticada com a intenção de diminuir a outra pessoa. Essa atitude pode vir de um grupo ou de um indivíduo, causando danos irreversíveis a quem recebe as ofensas, como dor, sofrimento, angústia e depressão. O comportamento pode levar a pessoa atingida com as ofensas às últimas consequências, como matar os colegas da escola, que foi o que aconteceu com um adolescente de 14 anos, que matou 2 colegas de sala e feriu outros 4 na última sexta-feira em Goiânia. Todas as dificuldades enfrentadas nesta encarnação são frutos para a evolução do espírito. O médium Chico Xavier disse certa vez que agradecia a todas as dificuldades que enfrentou. E disse, não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. E para vocês, como que nós podemos identificar o bullying nas escolas e o que fazer, Elaine? Você sabe, Vanessa, que essa semana me entristeceu muito essa notícia. Eu até chorei de assistir a reportagem, de você ver o drama que aquelas almas estão envolvidas ali, talvez por uma atitude desesperada de um adolescente, né? Aquelas crianças que foram vítimas, que agiram como criança, porque criança faz bullying mesmo, né? Na nossa época tinha outro nome, né? Mas já tinha. A gente já saía na mão, né? Hoje em dia é diferente, tem um nome mais bonito. Mas o que comove é a gente perceber, né? Será que esses pais estão tão distanciados dos seus filhos, da educação dos seus filhos, que não vêm percebendo um comportamento diferente, né? Se bem que adolescente tem um comportamento estranho às vezes, né? Não sou psicóloga, não sou terapeuta, mas a gente sabe que o adolescente ele muda, né? Tem a questão hormonal, questão da aceitação, né? Mas os pais têm que estar atentos a isso, né? E tem que educar os seus filhos no sentido de que as críticas, elas existem, né? Então, às vezes, quando o filho passa por alguma adversidade, os pais, falam, o mundo é assim, né? Vai acostumando, vai aprendendo que o mundo é assim. E nós temos que aprender com as adversidades. É que o Humberto acabou de falar agora, né? Se a gente não aprende a lidar com as adversidades, a gente se sente no direito de resolver os problemas que se apresentam para nós de forma violenta, né? Então, eu posso tirar a vida, né? Eu de repente, posso responder com violência. Então, são reflexões profundas que a gente tem que fazer. É um reflexo da sociedade que a gente está vivendo, mas estamos aprendendo, estamos melhorando e fica, acho que, principalmente para os pais, um alerta, né? Quando esse tipo de evento acontece, com essa comoção, com essa divulgação que houve pela mídia, serve de alerta para todos os pais, né? Ser pai é uma missão, né? Está no Livro dos Espíritos, né? A paternidade é considerada uma missão. Lembrando que a maternidade também, né, que foi escrita em 1857, né? Hoje o pátrio e o poder é dividido entre pai e a mãe, né? Naquela época não era.
na época do Livro dos Espíritos. Mas a gente lembrar dessa responsabilidade, tanto do pai quanto da mãe, com a educação e o encaminhamento do seu filho. Porque com esses fatos você acaba se colocando no lugar, né? Com certeza. Tanto do né? pai e da mãe de quem foi assassinado ou ferido, quanto também do pai e da mãe de quem promoveu vítima, isso, né? E você perceber, assim, o argumento, a justificativa era que o menino tinha um cheiro forte de suor, né? E os amiguinhos, os amigos, né? Reclamavam, né? Tiravam sarro da cara dele, brincavam com ele, gozavam da cara dele, né? Expunham ele ao ridículo. A gente não sabe a intensidade de tudo isso. Eu lembro que tinha, em uma das classes da minha história escolar, tinha gente assim também, a gente tirava o sarro, mas não chegou nesse. Você veja que esse assunto, ele é... Se a gente pega, por exemplo, a revista da Turma da Mônica, tinha o Cascão. É? Quem era o Cascão? Né? O sujinho, né? Então, ele era o sujinho, então já fazia parte até de um... E ele conseguia conviver com as suas diferenças e tal, né? Eu tenho uma palestra sobre esse assunto. Está gravada, está lá na minha página e tal, chama-se Entendendo o Bullying. E a grande questão é por que existe o bullying? Né? Bom, se a gente for parar para pensar, existe porque nós convivemos com as diferenças. Se a Temos gente que aprender a conviver com as diferenças, né? Isso. Eu costumo dizer o seguinte, lá no plano espiritual, até existe também no plano espiritual bullying, tá? Daqueles espíritos que têm uma ascendência sobre os outros. Seu perispírito está mais sujinho, o meu é mais não é nem questão de sujinho, não. Da imantação mesmo que se faz, do poder sobre o outro. Porque o bullying nada mais é do que você exercer um poder sobre o outro. Né? O outro é mais fraco, ou o outro é diferente de você, e aí você exerce a sua energia em cima dele. Para que haja o bullying, você precisa ter os espectadores que incentivam. Que curtem. Que curtem e que incentivam. Porque você sozinho, você não vai fazer, porque... Agora, se você tem gente que te incentiva, quer dizer, toda uma troca de energia aí também, né? Tem todo um complexo aí que incentiva, tá certo? Agora, eu estava falando, lá no plano espiritual, os espíritos já são separados por natureza. Tá certo? Então, ali não tem tantas diferenças quando você se posiciona. Fica cada um na sua área. Cada um no seu quadrado, vamos assim dizer, né? Está mais ou menos separado. Só que nós viemos para a Terra e aqui há essa mistura, onde tem as diferenças, tá certo? Que é justamente para a gente aprender a conviver com as diferenças. Não é assim? Porém, nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo compreende. Então, quando você, dentro do seu ambiente materno, do seu lar, você tem uma convivência, você aprende determinadas coisas, depois você vai para o mundo. Você começa a ir para o mundo, é onde começam a perceber as diferenças e é onde você começa a sofrer as consequências disso. Né? É ali que acho que os pais têm que estar preparados para fazer com que o filho, né, os seus filhos convivam no mundo, tendo que enfrentar essas coisas. Porque o objetivo também desse enfrentamento, ou de ter que passar por isso, não é para a pessoa fazer loucuras que nem essa que esse menino fez, tá certo? É um desequilíbrio total. É para ter um aprendizado aí, para se desenvolver. Bom, nós falamos aqui, a Elaine falou, eu sofri bullying, pô. Era chamado de topogijo, que eu tinha orelha grande. Eu também sofri um né? bullying. Aí depois, com o tempo... A gente sofre até hoje, na verdade. É verdade. Aí que ela está falando. Só, com o tempo, minha cabeça cresceu, a orelha diminuiu. Só que aí eu passei chamado de cabeção. Então, era um progresso do bullying, vamos assim dizer, né? Você engorda, você tá gorda. Você emagrece, você tá muito doente. Então. É assim. É verdade. Sempre Então, se coloca tem um alguma rótulo, coisa. né? Um rótulo. E aí você sempre existiu, sempre vai existir, não tem... Quer dizer, pode ser que ele diminua. E eu acho que esse tipo de notícia, apesar de triste, a Elaine até falou que chorou e tudo, ela é positiva no sentido de que ela está trazendo uma propaganda, uma publicidade para algo que as pessoas achavam que era natural e que não davam a devida atenção. Eu acho que isso é importante, ele é educativo, para fazer com que se discuta o assunto, né? Sim. Porque a palavra bullying, ela é nova, né? Ela
vem do bully, né? Bully é em inglês, que significa valentão, brigão, né? E o bullying é aquele que provoca, aquele que é valentão, aquele que vai e agride, aquele que... Né? E a gente tem que estar atento também, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, porque ao mesmo tempo que você tem essa facilidade de você ter as notícias que fazem com que a gente discuta, essa facilidade também cria um outro tipo de bullying, que é o cyberbullying. Sim. Então hoje você já não se contenta mais em agredir, tem aquela turminha que fica gravando no celular e colocando na rede. Então os pais têm que estar preparados para isso. Saber que existe isso e preparar os filhos para que eles possam enfrentar isso sem criarem maiores problemas, né? Aprender a conviver com isso e se desenvolver, na verdade. Agora, o que está acontecendo? Nesse caso, por exemplo, será que os pais não sabiam que o menino exalava esse cheiro? A não ser que não chegasse nem perto do filho, quer dizer, não é possível, tá certo? Trabalhar com o menino, explicar para ele que isso faz parte. Uma vez me perguntaram, até nessa palestra que eu faço, Sim. o que fazer... Você vai falar isso daqui a pouquinho, Tá bom, porque a gente desculpa. vai para o intervalo. Vamos lá. Voltamos em breve, tá? Fique por aí. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Incentivar bons hábitos desde a infância é fundamental, e o livro Panelinha de Orações ajuda as crianças a darem os primeiros passos nessa direção, comunicando-se com Deus e aprendendo valores sobre fé e amor ao próximo. Com páginas ilustradas e linguagem lúdica, esta obra vai auxiliá-los em diferentes momentos da vida. As crianças vão adorar. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser.
portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Volta aqui com Manhã Boa Nova, quinta-feira, 26 de outubro de 2017. A gente está analisando aí a questão do bullying na visão espírita. O Edson falou que tem bullying no mundo espiritual. Eu fico imaginando, né? Eu moro em Nosso Lar, você mora na colônia X, mais abaixo, né? Deve ficar essa questão aí. Mas você sofreu um bullying no ar aí? Eu sofri um bullying da Vanessa. Ao seu comentário. Não sei se vocês perceberam, a Vanessa fez um bullying comigo e eu estou aqui convivendo normalmente. Então, dá para conviver, né? O que eu, na verdade, queria colocar é o seguinte, né? Eu estava falando aqui na palestra, né? Fizeram a pergunta assim, o que fazer com quem, primeiro, com quem comete bullying e com quem sofre o bullying. Uhum. Porque tem esses dois lados, tá certo? Para aquele que provoca o bullying, e até o Cláudio confessou aqui que foi um cara que era... Fiz muito bullying. Fez muito bullying. Faz até hoje comigo, todo dia. Não, é verdade. Então, para quem provoca, na verdade, tem que entender, a gente tem que explicar para ele que existem as diferenças, tá certo? E que a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, e aí a gente não pode, em função de você ter uma pessoa que você considera abaixo de você ou inferior a você se colocar como superior e impor as coisas, né? Porque você não está ganhando nada com isso, na verdade, tá certo? Isso é uma questão de explicar até para o adolescente, principalmente. Mas eu acho que o pior é para quem sofre. É esse que está guardando a dor, que está guardando aquela frustração, que fica guardando um sentimento ruim, que traz uma energia muito ruim, e ele vai se sintonizar numa faixa ruim, depressiva, uma faixa complicada de sair, tá certo? Então os pais têm que estar atentos mesmo, e conversar, às vezes, explicar, né, que é melhor você sofrer o bullying do que ser aquele que faz bullying. Poxa, mas como é que pode ser melhor? É melhor no aspecto que você talvez seja uma alma diferente da outra. Você seja uma alma mais preparada, né, para o mundo espiritual do que para esse mundo material que aqui está. Verdade. Melhor ser prejudicado do que prejudicado. Isso. Naquela linha. Isso. O escândalo ainda é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha, né? Isso é uma frase de Jesus, tá certo? Então é uma questão de conversa mesmo, de explicar, né? De os pais estarem presentes, tá certo? Porque quanto mais presentes os pais tiverem, menos dificuldade os filhos vão ter. Você já detecta bem antecipadamente o problema. E como a gente falou aqui, sempre existiu, gente, existe até hoje, existe nas empresas. Tem chefe que comete bullying com funcionário e vice-versa, funcionário que comete com outro. Na família também? Né? Na família tem, nos irmãos. Isso faz parte. É uma questão de saber como trabalhar isso, né? Tem uma ouvinte aqui fazendo uma pergunta, a Wanda Maia, no nosso Facebook, né? Pode fazer pergunta aí, pessoal, facebook.com/TV Mundo Maior. Ela diz assim, a escola deveria desenvolver meios de punir alunos que não respeitem os colegas, Edson? Eu acho que já tem, né? Já tem, tem, mas eu acho que o punir também não ajuda. Não é o punir, é esclarecer. Orientar. É orientar, é ajudar, é fazer com que... Aliás, o que é educação, gente? Educação é você seguir determinados padrões ou é você aproveitar a situação, né? E criar ali um momento de você buscar um entendimento maior das pessoas? Então, acho que a escola tem que estar preparada para não punir, mas orientar, tá certo? E aproveitar a situação para poder fazer as pessoas compreenderem se isso é bom, se não é bom. Acho que está faltando um pouco disso, né? Acho que a punição é pior, porque vai gerar mais revolta ainda.
Verdade. Eu estava vindo para cá e eu vi a notícia que uma das garotas que recebeu um tiro, né, ela ficou paraplégica. E aí veio uma questão, né? Será que isso foi por acaso, Elaine? Como a gente pode entender isso? Então, tem toda a questão espiritual, né, nesse drama, né? Aquele que perdeu a vida, né? Esse que sofreu aí, que praticou a agressão, essas outras, nesse exemplo seu que vai ficar com uma deficiência física permanente. Nada é por acaso, não existe o acaso, né? Aquelas circunstâncias levaram a esse acontecimento. Poderia ter sido evitado se um pai fosse mais atento, uma mãe fosse mais atenta, ou mesmo um educador tivesse percebido alguma situação, né? Porque para chegar nesse nível de agressão, né? Essa criança, esse adolescente, ele vinha sofrendo há muito tempo, né? Essa angústia. E uma pessoa preparada, ela consegue perceber o que esse aluno está passando, né? Só se a pessoa vive muito alienada e não percebe, principalmente em casa, os pais, né? Então, com certeza tem toda uma consequência espiritual e tem aí uma situação de prova, de expiação, e não só para esse grupo mais próximo, mas como aquilo que eu disse no bloco anterior. É uma situação que é importante para trazer para a discussão, o Edson também colocou isso na fala dele, uma situação que faz com que a gente reflita. Porque enquanto a gente vê isso lá nos Estados Unidos, é porque lá a arma é liberada, todo mundo tem acesso à arma, a questão do desarmamento nos Estados Unidos, que é tão discutido, parece uma situação um pouco distante de nós. Quando a gente vê que isso também acontece aqui nas nossas escolas, com as nossas crianças, a reflexão muda, né? E, fica mais próximo. Fica muito mais próximo de nós. Podia ser seu filho, né? Então, realmente é um alerta, na minha opinião, para todos os pais. E sem dúvida, não vamos dizer, isso tinha que acontecer desta forma, porque eles tinham que passar por isso. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas tudo é aproveitado por Deus, né? Para que a gente cresça, para que a gente aprenda, e com certeza vai haver meios também de que essa situação toda seja, de uma certa forma, perdoada, resgatada, né? E que cada um cumpra aí com a sua missão, leis, né? Eu queria só fazer uma observação, antes de sofrer outro bullying aqui no programa. tá quase. Assim, 30 segundos. Observação assim, aproveitar que essa notícia está no ar, e as escolas realmente começarem um programa de conversar sobre isso. Porque hoje, inclusive, tem aluno fazendo bullying com os professores. Mocidades, né? Também é o que mais a gente vê hoje, aluno fazendo bullying com o professor. Verdade. Tá certo? Então, que aproveite essa situação, essa divulgação negativa, né, do que está acontecendo, mas está sendo divulgado. Então, a gente não pode ignorar o assunto. Esse assunto tem que ser discutido nas escolas, tem que ser discutido nos lares, nas casas espíritas. Acho que as casas espíritas podem contribuir. Bastante, né, verdade. Esse tipo de assunto. Tá certo? Sim, claro. E aí eu faço um convite para quem quiser conhecer, vejam lá a minha palestra, Entendendo o Bullying. É 1 hora de palestra. Eu vou assistir, Edson. Vamos assistir. Vamos agora com Celso Santos. Você sabia? Bom dia. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana, um tema bem propício para refletirmos sobre a felicidade. Será que estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para alcançarmos e mantermos este estado de felicidade em nós? Hoje, vou dividir com vocês 15 sugestões do Dalai Lama que vale muito a pena pensarmos, repensarmos e refletirmos a respeito. A primeira sugestão: leve em consideração que grandes amores e grandes realizações envolvem grandes riscos. Segunda sugestão: quando você perder, não deixe de tirar uma lição da experiência. Terceira sugestão: siga os 3 R's: respeito por si próprio, respeito pelos outros e responsabilidade por todas as suas ações. Quarta sugestão: lembre-se de que não conseguir o que você quer é algumas vezes um lance de sorte. Quinta sugestão: não deixe uma pequena disputa ferir uma grande amizade. Sexta sugestão: quando você perceber que cometeu um erro, tome providências imediatas para corrigi-lo.
7ª, abra seus braços para mudanças, mas não abra mão de seus valores. 8ª sugestão, lembre-se que o silêncio às vezes é a melhor resposta. 9ª sugestão, viva uma vida honrada. Então, quando você ficar mais velho e pensar no passado, você vai ser capaz de apreciá-lo uma segunda vez pelas lembranças. 10ª sugestão, uma atmosfera de amor em sua casa é o fundamento para a sua vida. A 11ª, em discordâncias com entes queridos, trate apenas da situação atual, não fale do passado. 12ª sugestão, lembre-se que o melhor relacionamento é aquele em que o amor, um pelo outro, excede a sua necessidade. 13ª sugestão, aproxime-se do amor e cultive-o despreocupadamente. 14ª, se você quer ver a si mesmo e o outro feliz, pratique a compaixão. E a última de hoje, 15ª sugestão, julgue seu sucesso pelo que você teve que renunciar para consegui-lo. Estas foram mais algumas sugestões para pensarmos sobre a necessidade de fazermos a nossa parte na conquista da felicidade. Fica cada vez mais claro que ficar na zona de conforto, pedindo e esperando, não fará com que consigamos transformar o homem velho no homem novo. Quer ser feliz? Que tal trabalhar arduamente, incessantemente, para ser feliz? Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais reflexões sobre felicidade. Forte abraço e até amanhã. Até amanhã, e agora nós vamos falar sobre uma peça, emocionante espetáculo solo A Vida de Maria de Nazaré, que está em cartaz em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar. Fica na Rua dos Ingleses, 209, e todo sábado, né, às 19 horas. Venha prestigiar a peça, né, conhecer a história de uma mulher que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, e através da sua fé inabalável, se tornou a redentora da humanidade. Existem livros espíritas que falam do espírito de Maria de Nazaré, e quais são, Elaine? Então, eu fiquei refletindo sobre essa questão, né? O livro Memórias de Suicida tem uma passagem que ele fala que os espíritos suicidas que eram recolhidos eram levados, né, para um hospital que era dirigido por Maria, né, de Nazaré. E até o autor espiritual, ele fala que não poderia ser outro espírito a comandar aquele hospital que não Maria de Nazaré, pelo seu imenso amor, né? E a gente vê algumas outras passagens. Claro, quando a gente fala de Maria de Nazaré, a gente está falando de um espírito que concebeu Jesus, né? Acredito que só por isso você já tem toda uma credibilidade, né, como um espírito superior. Claro que era uma mulher da sua época, né, que vivia ao seu tempo com as questões da época. Não se discute aí todo o sofrimento que ela teve e o papel importante que ela tem na história do cristianismo. Mas não é realmente não é muito falado pelos espíritas. É gozado, né? Isso. A gente não reza Ave Maria, né, por ser uma oração católica. Você não vê muitas casas espíritas, né, com o nome Maria. Com o nome de Maria. Acho que aqui em Guarulhos tem uma casa ali perto do Carrefour, ali na Paulo Facini, que eu esqueci exatamente o nome, mas é Maria... depois até vejo, Maria alguma coisa ali. Casa de Maria, uma coisa assim. Que fiz uma palestra lá já no Dia da Mulher. Eu sou Maria, né? Sou Elaine Maria. Então, eu tenho essa ligação com esse espírito por conta do meu nome, né? Então, é uma coisa que a gente carrega pela vida. E meu pai disse que me deu esse nome justamente
pedindo a sua proteção para a hora do parto, essas coisas de pai amoroso, né? Que legal. E meu pai é espírita. Então, eu quero ver a opinião do Edson. Agora, por ela ter concebido Jesus, ela seria superior espiritualmente? Não necessariamente, né? Porque a gente sabe que a vida espiritual, ela pode... Assim, os filhos, eles podem ser superiores aos pais espiritualmente, né? Não tem essa questão, né? Mas a gente lembrar do mandamento, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, né? Sim, pelo simples fato de ele ser seu pai e sua mãe, você deve toda a honra, né? Tá na Bíblia, né? Um dos mandamentos. Mas vamos ouvir o Edson. Bom, na verdade, tem outro livro que cita Maria também, é um livro do Luiz Sérgio, da segunda fase do Luiz Sérgio, né? O Espírito. Ele teve a primeira fase com uma médium, depois teve uma segunda fase com outra médium. Ele chama lá dos lanceiros de Maria, coisa que o vale. Na verdade, já me fizeram essa pergunta, né? O que é a importância de Maria para o Espiritismo? Não tem nenhuma. Para o Espiritismo em si, nenhuma. Por quê? Porque pouco se fala dela, pouco se sabe dela. Kardec não falou dela. Não. Tá certo? Se você pega lá os livros do Kardec, você vai ver que não cita o Espírito de Maria. As obras básicas. Né? Então, qualquer coisa que venha é pura... Como é que eu poderia dizer? Especulação, é pura necessidade de adaptação. Eu costumo dizer que nós temos os espiritólicos, nós temos os espiritélicos, tá? Nós temos os espiritísticos, que são aqueles que são científicos. Ou seja, você tem vertentes dentro da doutrina que buscam se acomodar com as suas crenças interiores em relação ao novo que está chegando. Porque a doutrina espírita é uma coisa nova para muita gente. Tá certo? E aí há essas acomodações. Essa questão da Maria, ela criou muitos atritos no início do Espiritismo no Brasil. Tá? Para quem estuda um pouco, teve essa necessidade de criar a figura da Virgem Maria. Então aí tem livros que criam um Cristo que não reencarnou, que veio num corpo fluídico, porque aí você garante a virgindade da Maria. Você está falando de Rustang, né? Rustang e outros livros mais, de defensores disso aí. Tem vários livros, o corpo fluídico e por aí afora. Tudo para quê? Para preservar uma crença... Da virgindade. Não, e uma crença que você tinha anterior, que é toda a tua base. Toda a tua base, ela está ali. Se você não tem mais aquilo, você perde a sustentação. Fala, bom, e agora? Eu vou acreditar em quê? Se eu sempre acreditei nisso e agora está vindo uma coisa que está contestando... Que as nossas referências sempre foram católicas, isso, né? E aí você então faz uma adaptação. Você faz uma adaptação para quê? Para que você consiga se manter novo, mas sem mexer muito com o velho. Então, infelizmente, tem ainda essa questão de uma necessidade de atender a determinados anseios e determinadas crenças que estão enraizadas. Por isso que se criaram essa figura. Eu já vi palestrantes, por exemplo, chorando numa palestra, dizendo que o encontro de Bezerra de Menezes com Maria, que foi... Eu fico pensando, de onde que esse cara viu isso? Quem presenciou esse encontro? Tem testemunhas também. Então... Está gravado, né? Então, aí... É tudo para quê? Para atender uma necessidade, né, de uma crença enraizada e que é difícil da pessoa aceitar um novo sem ela se entrar num processo aí de perdas ou coisa que o valha, tá? Então a Maria é um espírito. Se ela é superior ou não, vamos entender o seguinte, gente. Toda vinda de um avatar, de um grande mestre desses para o mundo, ele é preparado antes. Sim. Tudo é preparado, tá certo? Então, os apóstolos foram escolhidos, Maria foi escolhida... Todos aqueles que se envolveram na vinda do Cristo, todos foram escolhidos com antecedência. Então, com certeza, eram espíritos preparados. Agora, a gente aqui, em função das crenças, começa a criar uma série de coisas. Precisa dar um cargo para Maria. Por quê? Porque ela era a mãe de Jesus, ela era a mãe do chefe. Então, vamos dar um cargo para ela. Entendeu? Aí coloca ela como sendo o espírito que faz isso, que faz aquilo. Será que a Maria precisa disso? Será que ela está preocupada com isso?
Ou somos nós aqui? Uma coisa do ser humano. Como sempre a gente busca respostas para suprir os nossos anseios, As nossas necessidades. As nossas necessidades. Tem um quadro de Maria, não sei se vocês já viram, que o Chico, parece que alguém, o Emmanuel ditou para alguém como é que era a Maria. Então aparece uma Maria com cabelo assim, olho azulzinho, clarinho, uma pele clarinha. Quem é essa Maria? Não era a Maria lá da época do Cristo. Tá certo? Essa Maria não era assim. Quem é essa Maria do quadro? Bom, pode ser talvez um espírito que se apresente como Maria, tá certo? Que cuide de determinada coisa lá no plano espiritual, mas é a mesma Maria? É que a impressão que dá é que no mundo espiritual não tem negro, né? Tudo branquinho, de olho azul. Também. Parece que o negro não é ou esses evoluído. espíritos que ditam isso são adeptos do Hitler. Ou então é aquela questão da teoria do belo que tem lá no livro Obras Póstumas, não sei se todos conhecem. O livro Obras Póstumas, ele é um livro que não sei se tudo que está lá o Kardec escreveria. Por isso que chama Obras Póstumas. É coisas que o pessoal juntou de material que Kardec estava estudando, vamos dizer, e juntaram para fazer um livro. Então tem lá a teoria do belo, e nessa teoria do belo meio que se questiona, né, a negritude como sendo de evolução, ou coisa que o valha. Mas era um estudo, não significa que o Kardec ia publicar isso. Tá certo? Porque o Kardec era racional, né? Ele usava essas questões, por exemplo, o fato dele não ter colocado Maria, ou coisa que o valha, é justamente por isso, por ser racional. Eu estou misturando um pouco as bolas aqui, mas eu acho que é importante para a gente entender que o espírito ele tem que ser questionador. A gente já falou muito aqui no programa, questionador, e não aceitar determinadas coisas só para satisfazer uma crença que vem de milênios, às vezes, né? Vem de tempos em tempos, de sociedade, ou de atender uma necessidade da família, ou de um grupo, né? É verdade. A quem você está inserido, tá certo? Então, assim, tem livros espíritas que falam Maria? Até pode ter. Porém, tem que ser questionados. Mas o Memórias do Suicida tem que ser questionado. É a visão do autor, né, espiritual. né? Isso. É a visão dele. Ele era um cara muito católico. E a influência católica é muito grande, né? Humberto de Campos também, nos primeiros livros dele, extremamente católico. Então a gente tem que saber separar as coisas, tá certo? Mesmo assim, você indica assistir essa peça ou não? Eu, sinceramente, eu acho que tudo a gente pode ver. Né? Como é que você pode questionar se você não estiver presente, né, para ver? Então eu indico sim, tá certo? Para ver. Eu não tive condições de ver, nem sei se eu vou ter, mas acho que tudo a gente tem que ver. Senão você fica alienado. E quanto mais coisas você puder ver e observar, melhor para você criar o seu corpo crítico, né? Com certeza. A sua razão. Até, Edson, se você me permitir, não sei se a gente tem tempo, para a gente pensar aquilo que eu falei, eu refleti sobre isso, o honrar vosso pai e vossa mãe, né? Que é um dos mandamentos. O fato de ser uma pessoa, um espírito que acolheu Jesus, né? Como mãe. E há relatos, né, no Evangelho de que ela trabalhou seguindo a obra de Jesus depois do desencarne dele, né, ajudando no Vale dos Leprosos. Então, assim, que ela tem o mérito dela... Ela que iniciou Lucas. Tem o mérito dela pelo trabalho que ela fez, não só por ser a mãe de Jesus, né? Então, é você dar valor ao que tem valor, realmente... Né? A obra. E não simplesmente a obra. Não o título, né? Né? Porque a gente vê Maria como uma santa, como os católicos, mas a gente vê Maria como um espírito que também trabalhou em prol dos ensinamentos de Jesus. Né? Eu queria só fazer mais uma observação que cabe aqui nessa questão do questionamento. O espírito não tem sexo, gente. Sim. É uma energia. Então a gente continua mantendo a Maria como sendo sexo feminino, para que ela seja a mãe de todos e tal. Isso é uma crença. Uma necessidade humana, não do espírito. Tá certo? Verdade. Ela não é Maria, mas ela foi muito elogiada ontem lá na Blitz. É Eliette Ribeiro, os ouvintes estão elogiando as matérias que ela está fazendo aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir mais uma delas. A doutora Ana Paula fala sobre doenças graves e vacinas. Confira.
A vacina pediátrica hexavalente da Sanofi Pasteur, já presente em 86 países, chega esse mês no mercado privado para ser mais uma importante ferramenta de proteção contra 6 doenças potencialmente graves. Quem traz informações é a gerente médica da Sanofi Pasteur, doutora Ana Paula Flora. Doutora Ana Paula, quais são essas doenças consideradas graves? Olá, essas doenças são a difteria, tétano, pertussis, que é comumente chamada também de coqueluche ou tosse comprida, doenças invasivas causadas por uma bactéria que se chama Hemófilos influenza tipo B, hepatite B e poliomielite. E, doutor, o que essa vacina vai representar aí no combate à prevenção dessas doenças? Então, o que a gente tem tido ultimamente é uma grande falta nessas vacinas, porque a grande vantagem das vacinas hexavalentes é que você consegue essa proteção contra 6 doenças numa só aplicação, contra 6 doenças em uma só aplicada. Então, com a falta dessas vacinas, as crianças acabam recebendo mais do que uma picada para serem protegidas. Então, a Sanofi Pasteur, trazendo essas vacinas, ela consegue ajudar, né, a população, o mercado, a serem protegidas com apenas uma injeção. E, doutora Ana Paula, por que é extremamente importante que os pais sigam o calendário de vacinação dos bebês e das crianças? Certo. O Programa Nacional de Imunizações, a Sociedade de Imunização, todas elas têm um calendário que é recomendado que todas as crianças sigam, né? Então, a gente garante que essas crianças fiquem realmente protegidas contra essas doenças somente quando esse calendário é adequadamente seguido, né? Então, o não seguimento desse calendário pode colocar em risco a saúde das crianças. E, doutora, quais são os mitos acerca aí das vacinas que precisam ser descartados? Porque muitos pais até muitas vezes falam, não vou dar vacina no meu filho porque ele vai ficar com febre, ele vai ter diarreia. O que deve ser descartado? A gente costuma falar que as vacinas acabam sendo vítimas do seu próprio sucesso, né? Porque a partir do momento que elas começaram a diminuir as doenças, as pessoas não mais conhecem essas doenças, a gravidade delas, e começam a temer a vacina e não a doença em si, né? Então, realmente, as vacinas às vezes causam um pouco de febre, uma reação local, que são breves e passam rapidamente, mas isso não se compara à gravidade da doença em si. E muitas vezes, principalmente essas 6 doenças que a gente está falando, são doenças fatais, são doenças que causam hospitalização, internações no UTI, né? Então, assim, os mitos são acerca da segurança das vacinas, mas a gente sabe que a doença é muito mais perigosa. E, doutora Ana Paula, essa nova vacina hexavalente, o que ela vai trazer assim, para os bebês em termos de segurança? Certo, uma vacina licenciada, como você falou, né, em 86 países, já temos milhões de doses distribuídas. Toda empresa, quando comercializa uma vacina, ela faz um follow-up, um seguimento desses pacientes em relação à ocorrência de eventos adversos, e a gente não teve nenhum achado grave de segurança que pudesse levantar algum alerta em relação a essa vacina. Então, é sim uma vacina segura e bastante eficaz. E, doutora, para quem deseja saber mais detalhes a respeito de vacina, que tem alguma dúvida, há algum canal de vocês? As pessoas podem entrar em contato através de e-mail ou telefone. O e-mail é brasil.civ@sanofi.com ou no telefone 0800 14 84 80. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Agradecendo aí a participação da Eliette Ribeiro. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão.
O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. Ter amigos torna a vida muito mais feliz. Pensando neste significado especial, o Clube Amigos da Boa Nova criou a campanha Indique um Amigo, sugerindo amigos que se tornem sócios do clube. Além de contribuir com a divulgação do bem, o sócio ganha um vale-compras na loja virtual Mundo Maior e o amigo indicado também ganha um vale-presente. Quanto mais amigos indicar, mais benefícios você recebe. Confira o regulamento da campanha e participe desta grande rede de amizade. Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br. Essa ação é importante porque a gente escolher um lugar como a Praça da Sé para nós distribuirmos livros espíritas é sinal de que as pessoas que estão aqui têm importância para nós. Eu acho que o livro ele consegue transportar as pessoas para aquela história que está escrita ali. Então o livro ele consegue fazer com que minimamente as pessoas sejam acolhidas pelas páginas e se confortem, renovem a esperança. Os livros espíritas eles trazem sempre algo importante, que é fazer com que a gente acredite que o sofrimento não é eterno. Não é nada eterno, mas o sofrimento não é eterno, então elas conseguem minimamente olhar e perceber ali que a situação que elas estão pode ser transformada, pode ser melhorada. Aprendi a perdoar, tudo em termos do livro. Procura ler um pouco esse livro e vai ver quanto está precisando escutar essa palavra e mudar um pouco o raciocínio de cada um. Mudou minha vida bastante, totalmente. Eu acho que faz bem pra pessoa, né? Porque você às vezes tá andando aleatoriamente, que nem eu, por exemplo, e ter uma mensagem legal pra levar pra casa, eu acho que faz uma diferença. Ver que tem pessoas que ainda têm iniciativa, pensando no bem dos outros, né? O livro ele vai trazer a conscientização pras pessoas, né? Então, às vezes eu tô num conflito ali comigo, eu acredito que o livro ele vem trazer algumas mensagens que vai nos auxiliar naquele momento. Eu não acredito no acaso, eu acredito que aquilo era para a pessoa e aquilo vai auxiliar aquele momento que ela está passando, aquela transição. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue sim mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim, eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$12 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então, se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz.
pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. Isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Boa Nova de volta, trazendo a sua participação. Envie os seus comentários para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 985759580. E participando do sorteio, a Rosalina Rodrigues do Jardim Sabiá, o Sérgio Martins Garcia da Vila Matilde, e pelo telefone, anote aí também 0800 979 5011, que a Martinha tá lá para atender a sua ligação. Luiz Carlos Batista de Santo André, aí ele diz: Vanessa Sorriso, Cláudio, convidados, um grande abraço, sempre na escuta. Abraço. Gostei muito da participação do Humberto Pazian. E nós também. Foi legal. Bacana demais. Oi, maravilhoso dia, parabéns e gratidão para todos vocês por esta doação diária de amor, paz, sabedoria e luz. Fraternos abraços em todos, de Ricardo Quintino, de Macedo, Guarulhos. Namastê. Um abraço. Quero participar e quem sabe ganhar o par de ingresso para a peça Samara Sempre Sabe. Já está concorrendo, hein? No final do programa vamos fazer o sorteio. A Deise Mansano por aqui, querida. Bom dia, amigos, excelente tema. O bullying de hoje é muito maior por conta das redes sociais. Na escuta sempre, beijos a todos, amo vocês, nós também te amamos. Concordamos com você também. A Miriam Toledo da Vila Moraes, bom dia família RBN, o programa está ótimo, um lindo dia para todos nós, para você também. A Denilson de Franca diz assim, bom dia, devemos ter muito cuidado sobre questionar a mediunidade do Chico, pois nunca existiu um médium que sempre tratou a verdade. A foto é verdadeira, Maria, a mãe de Jesus. Edson. Você até queria comentar, né, fazer um... Não, eu acho que assim, cada um acredita no que quiser, tá certo? O Chico não é inquestionável. Porque você tem que aprender a separar o médium de quem produziu a obra do médium. Tá certo? Tem esse detalhe também. Então, quando você cria, e é uma coisa que a gente ensina inclusive para os alunos, não importa quem é o médium e não importa quem é o espírito. Olhe a obra e olhe inclusive o conteúdo do material. Tá certo? Se você acreditar que aquela Maria isso te faz bem, ok, não há problema nenhum. Só que vai contra estudos, inclusive científicos, tá certo? De que naquela época o pessoal não tinha olhos azuis, como a gente está vendo, principalmente naquela região, e não tinha pele tão clara quanto a que mostra a foto. Mas aí cada um tem a sua crença. O que eu queria fazer um complemento é o seguinte: Jesus foi um mestre que veio para nos esclarecer de uma série de coisas. E a principal delas, inclusive, que é pouco discutido, foi o de valorização da mulher. Tá? Porque quando ele se apresenta primeiro para Maria Madalena,
né? Que olha que espírito interessante também, que pouco se fala, né, da Maria Madalena. Quando ele se apresenta após a sua morte, primeiro para Maria Madalena, o que ele está querendo demonstrar ali? Porque naquela época a mulher era tratada, né, como uma mulher forma... era res, né? Coisa. E, então, aliás, durante muito tempo, inclusive depois, séculos seguintes, a mulher sempre foi colocada como um segundo plano, né? Aliás, em algumas culturas até hoje. Mas aí ele se apresenta para Maria Madalena, tá certo? Ele conversava com as mulheres naturalmente. Quer dizer, isso criou ali uma coisa. Espera aí, quem é esse que vem aqui e fica falando com as mulheres? Quem é esse que dá atenção para mulheres? Era um revolucionário, era alguém que veio mostrar que a gente tinha que mudar os nossos conceitos, tá certo? Então, existe essa contribuição, sim, de Jesus com relação às mulheres, porém, eu insisto, o espírito não tem sexo. Tá? Aqueles que querem insistir e manter o espírito tão evoluído, tão maravilhoso quanto esse de Maria, como um sexo feminino, é mais para atender os seus anseios do que efetivamente o próprio espírito. Verdade. Mais participações pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Acesse a nossa página. Cledineide Barbosa, bom dia, aqui de Recife. Ó, beijos para vocês. Paula Ayumi Iraga, bom dia, aqui do Japão. Bom dia aí também. Ou boa noite. Boa noite, né? Magali Ferreira, aqui de Itaberá, São Paulo, beijos para você. Cledineide, tudo posso, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo. Alexandre Quintão, muita luz e um bom dia para o trabalho de vocês. Muito obrigada. Bom dia. Xandão Silvestre, Lourdes Vitor, Nancy Soares, todos mandando bom dia. Givanilda Angelita, bom dia, muita luz e paz para vocês. A Janete Amanso também por aqui. Cristiane Soares, bom dia, eu concordo com vocês. Simone Dias também mandando um bom dia. Das Dores Melo, recebam um bom dia todo especial de São João dos Patos, Maranhão. Olha que bacana. Beijão, hein? Magali Ferreira, obras básicas falam de Maria no Evangelho e na Gênese. Com a participação dela aqui. Rosemary Salles, bom dia, mais uma manhã com vocês. Um beijo para você. Lenita Maria, Zildir Maria de Jesus, adoro vocês, beijos para todos. César Cerqueira, muita paz e luz para nós. João Aparecido Topasso, bom dia com paz e alegria. Bom dia. E aí o César Cerqueira diz, fico feliz por ter ouvido uma notícia em um canal de televisão muito conhecido, que uma pessoa perdeu os documentos e tinha na carteira, mas uma pessoa achou, né, os documentos e agradeceu tanto. Isso significa que tem pessoas muito boas ainda. Com certeza. Sem dúvida. Daniele Silvestre, bom dia aqui de Ribeirão. Bacana, hein? Beijo para vocês. Nosso YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. O pessoal mandando um bom dia, dizendo assim, ótimo começar o dia assistindo vocês. Que bacana. Tereza Faria, bom dia, sou do Espírito Santo. Feliz por estarmos juntos nessa manhã. Beijos no coração. Seu também. Mais um comentário, né? A divisão dentro do Espiritismo é natural, pelo fato de termos irmãos com conhecimentos variados. Precisa ser usado o filtro da razão. Isso mesmo, né, Elaine? Eu concordo plenamente. Inclusive, estava pensando isso. Foi uma transmissão de pensamento. Porque é importante a gente saber que o que a gente coloca aqui é a nossa opinião, né? E a gente está no processo de aprendizado também. E a gente pode mudar de opinião. A gente tem esse direito. A gente está no processo de evolução, né? De repente, você aí que está nos ouvindo já está até mais adiantado em questão de entendimento e tudo mais, né? E eu acho legal a colocação do Edson, que ele sempre fala, você tem a sua verdade. Essa é a minha verdade hoje, né? Então, a gente sempre... a gente não quer ser dono de razão e a gente não quer esgotar os assuntos também. A nossa intenção aqui é fomentar o debate, o raciocínio, que é isso que a doutrina nos pede, né? Então, é legal essa participação dos ouvintes, porque acrescenta muito, né? Enriquece o nosso programa. É até legal quando vocês aqui também não concordam um com o outro, aqui, que aí há um debate também. Verdade, bem bacana. É verdade. O legal que o Edson traz é a lógica espírita, né? Questionar tudo e a todos. Eu queria fazer, inclusive, um complemento que vai parecer até contraproducente ou um contrassenso, vamos assim dizer. Eu estou falando aqui dessa questão da Maria, mas, por exemplo, essa foto tão falada, ela é mostrada lá em alguns lugares lá, eu vejo de vez em quando lá no próprio Manuel Bento. Uhum. E nós temos uma sala no Manuel Bento, lá as salas têm nome de variados. E tem uma sala que chama Maria de Nazaré, quer dizer, então nós não estamos aqui contrário, não é Contra isso? Maria, né? A única coisa que eu estou colocando aqui é que
Nós temos que buscar um entendimento de algumas coisas, né? E raciocinar, não simplesmente aceitar as coisas da forma como é colocada. E esse ouvinte que falou aqui no Evangelho e na Gênesis se fala de Maria, não se fala do Espírito de Maria. Se usam passagens do Evangelho que citam a Virgem Maria para fazer análises. Então, não é uma análise feita do Espírito, que o Espírito de Maria é isso ou aquilo. Se usa passagens evangélicas para fazer análise de algumas coisas. Ok? Bem lembrado. Vamos com o Celso Santos, Arte e Espiritualidade, aqui no Manhã Boa Nova. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. No quadro de hoje, recebemos uma convidada muito especial. Ela faz parte do Vozes Eternas de São Paulo, que neste ano completa 20 anos de existência na divulgação do Espiritismo por meio da música. Para quem já conhece o trabalho do duo Vozes Eternas, já sabe de quem eu estou falando. Isso mesmo, Sandra Auristela. Seja bem-vinda. Obrigada, Celso. Eu agradeço o convite. Sandra, 20 anos de Vozes Eternas. Com todo este tempo de trabalho na doutrina, quando, como e por que iniciou a sua trajetória no Espiritismo e também no Vozes Eternas? Iniciei no Espiritismo em 1986, em reuniões que eram chamadas de mesa branca. Por curiosidade, em 1990, eu iniciei o curso de Aprendizes do Evangelho no Centro Espírita Fraternidade Cristo Redentor em Itaquera, aqui em São Paulo. O meu primeiro contato com a música espírita foi por meio de um coral infantil. E em 98, um ano depois da formação do Vozes, foi que eu iniciei neste trabalho. Bacana, é sempre muito bom conhecer pessoas que se empenham, se dedicam àquilo que acreditam. E Sandra, houve ou ainda há alguma atenção especial para cantar ou é só ter a boa vontade para sair por aí cantando? Quando iniciei no Vozes Eternas, eu percebi que precisava conhecer melhor a minha voz. Então eu iniciei um curso de canto coral na Universidade Livre de Música e eu também fiz 1 ano e meio de piano erudito. Quanto a sair cantando por aí, eu acredito que seja necessário a busca permanente de aperfeiçoamento. Para encerrar esta breve entrevista, deixe uma mensagem para o amigo ouvinte e telespectador. Celso, primeiro eu gostaria de agradecer à Rádio Boa Nova e também à TV Mundo Maior por possibilitar a tantos artistas espíritas uma pequena amostra da sua arte. A minha mensagem aos amigos ouvintes e telespectadores é o meu muito obrigada pela receptividade à arte espírita. Um abraço a todos. Grato, Sandra. Amigo ouvinte, telespectador, o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos, visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. O Espiritismo na Arte, por Leon Denis. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre este tema importantíssimo, que é arte e espiritualidade. Forte abraço, até amanhã. Até amanhã, e agora nós vamos falar sobre os cemitérios municipais que terão celebrações no dia de finados. Os 4 cemitérios da cidade de Guarulhos, terão essas celebrações do dia 2 de novembro, finados. A programação começa às 7 da manhã no cemitério São Judas Tadeu, no Picanço, e segue até às 4 da tarde, com 3 missas simultâneas. Necrópole do Campo Santo, Vila Rio de Janeiro, no cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso, encerrando no São Judas Tadeu. A programação foi elaborada pelo Departamento de Serviços Funerários da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Guarulhos. A expectativa é que cerca de 70 mil pessoas circulem pelos cemitérios municipais no dia da homenagem aos mortos. O cemitério Nossa Senhora do Bom Sucesso, na rua Catarina Maria de Jesus, 708, no Bom Sucesso.
Cláudio, cemitério Necrópole do Campo Santo fica onde? Vila Rio, na Avenida Benjamin Harris Honeycutt, 1327, na Vila Rio de Janeiro. Também tem o cemitério São Judas Tadeu, na Timóteo Penteado, no Picanço, e o São João Batista, que fica na rua Oswaldo Cruz, bem na região central de Guarulhos. Edson, como que os espíritas, nós espíritas, devemos entender o Dia de Finados? Como uma homenagem para quem foi, mas sem um apego obsessivo, vamos assim dizer. Tem gente que faz questão de ir, né, nos túmulos e tal, o espírito não está ali. Então o espírita, ele tem que aprender, né, que o espírito, quando ele se desprende da matéria, a matéria vai embora e o espírito segue, tá certo? Porém, ele só vai seguir se a gente deixar. Porque se a gente ficar, né, chorando os mortos, lamentando, chamando e tal, eles não vão conseguir se desprender, tá certo? Vão ter mais dificuldade. Então, eu vejo de uma forma bem simples. É um espírito, ele se desencarnou, o corpo vai virar pó, gente. Vai voltar para a natureza, tá certo? O espírito seguiu. Ele vai estar onde? No teu pensamento, mas desde que você faça seus pensamentos com amor, desejando luz, desejando paz, desejando que ele esteja bem, vendo com alegria a partida dele, não com tristeza, tá certo? Porque isso, de qualquer forma, a gente vai estar influenciando ele de alguma forma, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tá Elaine? É verdade. A gente, como espírita, sabe que a morte não existe, né? Então, o livro dos Espíritos fala que é muito mais doloroso o reencarne do que o desencarne, né? Então, você morre quando nasce, né? Você morre, você vem de uma vida de mais conforto para uma vida, né, aqui na Terra, de provas e expiações, né? Então, o Dia de Finados realmente é um dia de você lembrar com carinho daqueles que te antecederam, que estiveram com você aqui, mas sem esse apego da matéria, que acaba até realmente prejudicando, né, o espírito, e que cada um tem o seu momento de partir, né? É muito triste a gente, quando participa de algum sepultamento, a gente vê aquele apego, às vezes exagerado, né, dos familiares e de amigos, e a gente, como espírita, a gente sempre pensa, poxa, que bom, né? Cumpriu aí a sua prova, deixou de sofrer, passou por uma doença, às vezes tão difícil, às vezes foi retirado de uma forma repentina. Puxa, é uma flor, né? É uma flor que foi colhida do jardim, né? A flor mais bonita. Ele já foi, ele já cumpriu, né? Se a gente está aqui num planeta de provas e expiações, que legal. Que ele já... eu faço sempre esse pensamento, né? E tomara que você consiga seguir a sua vida espiritual aí, tenha realmente cumprido com os seus objetivos reencarnatórios, né? Acho que esse pensamento que a gente deve ter, é claro, respeitando sempre a crença de cada um, as homenagens, né? Porque as pessoas têm essa necessidade de alimentar aí a sua dor, o seu sofrimento, até uma questão de consciência, precisa ir até a sepultura, porque parece que eu não estou lembrando da pessoa, quando eu dou importância para a pessoa. O dia parece que vira uma obrigação, né? Você tem a obrigação de fazer aquilo. Você não lembra o ano inteiro e naquele ano, naquele dia específico. Você vai num dia de finados ali. Para nós, às vezes, é uma coisa sem sentido. Eu não sei se um dia que eu perder um pai ou uma mãe, a gente fala, não é perder, né? Que a gente tivesse essa separação, como eu vou me comportar com relação a isso. Mas eu tenho hoje esse pensamento. Então, lógico, você sente a perda de um ente querido, nós sentimos um amigo, uma pessoa próxima, você sofre a dor da saudade, né? Mas você não pode ter aquele pensamento egoísta, ai, porque me deixou, né? Eu brinco que aquele pensamento Janirondi, né? Não se vá, né? A gente precisa pensar nesse ciclo Deus, natural da vida. É o ciclo natural da vida, né? Recentemente perdi minha avó com 104 anos, né? Uau. 104 anos. Então, ouvi de amigos, bom, mas ela fez hora extra, foi tarde. Mas fica a saudade. A gente, não é verdade? Eu tenho 45 anos, eu tive 44 anos de convivência com ela. Então, fica a dor da saudade? Fica. Sim. Mas eu fiquei feliz que ela desencarnou, porque a gente falou, poxa, 104, será que Deus esqueceu de chamá-la, né? Ela foi uma completista, hein? Então, a gente ficou feliz com a passagem dela, porque a gente sabe que foi uma fase, mais uma fase da evolução dela que ela ultrapassou.
Vamos às notícias do dia? A chuva deixa regiões de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. Moradores dos bairros da Zona Sul registraram queda de granizo na tarde desta quarta, dia 25. A chuva também atingiu a Zona Oeste e Marginal Pinheiros, segundo o CGE. Por 251 votos a 233, a Câmara rejeita enviar ao STF a segunda denúncia contra Temer. O presidente foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Com a decisão da Câmara, o processo ficará parado no STF enquanto Temer exercer o mandato. Farmácias da Zona Norte de São Paulo lucram com venda de repelentes e comerciantes próximos a parques têm prejuízo. Os parques Horto Florestal e da Cantareira estão fechados desde a manhã do sábado último, dia 21, após um macaco bugio ser encontrado morto com febre amarela silvestre. Eletrobras prepara plano para voltar a investir após privatização. A desestatização geral deve ocorrer até junho do ano que vem. Após ser eleito como secretário-geral do Partido Comunista e presidente da Comissão Militar Central, Xi Jinping é confirmado por mais 5 anos como presidente da China. E nós vamos ao intervalo, temos muita coisa boa ainda no nosso programa. Fique ligadinho, participando nas nossas redes sociais, o nosso sorteio também. No final do programa vai ter um sorteado, um par de ingressos para a peça Samara Sempre Sabe. Fique por aí então, a gente volta já já. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775. Ou acesse www.mundomaior.com.br. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram? Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão.
O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br. De volta aqui com Manhã Boa Nova, último bloco desta quinta-feira. A gente falou aí sobre finados, lembrando que o programa do feriado de finados já está gravado e a gente discutiu bastante, né, com a Deise e com a Adriana essa visão espírita aí sobre esta data. Já fica o convite aí para você acompanhar no dia 2 de novembro. A Guiomar Santana, do Jornal Nova Era, fez uma entrevista com o José Carlos De Luca sobre o seu mais recente livro, inclusive convidando aí para o lançamento que é neste final de semana. Vamos conferir aí a matéria da Guiomar Santana. Jornal Nova Era. Entrevista. Estamos aqui mais uma vez na companhia de José Carlos De Luca, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, apresentador do programa Sem Medo de Ser Feliz, sempre às terças-feiras às 10 da manhã. Você ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que é telespectador da TV Mundo Maior, já o conhece. Bem-vindo mais uma vez aqui conosco, De Luca. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, Guiomar. E hoje nós vamos falar a respeito do lançamento deste livro, O Jardim da Minha Vida. Mais um filho, né? A gente pode considerar mais um filho? É o 19º. Olha só que maravilha. E este livro vai ser lançado no próximo dia 28 de outubro, um sábado, a partir das 14 horas, lá na livraria Saraiva do Shopping Anália Franco. Lá é um local muito agradável, você já fez outros lançamentos ali naquele espaço. E nesta oportunidade, o que você quer entregar para o leitor nesta obra, O Jardim da Minha Vida, De Luca? Acho que a maior metáfora do livro é comparar a nossa vida a um jardim. E mais do que isto, trazer a ideia que nós somos um jardineiro da nossa vida. E com isso trazer reflexões a respeito de que sementes nós estamos plantando nesse jardim. Como nós estamos cuidando dessas sementes. Como nós estamos cuidando da terra. Como nós estamos podando as ervas daninhas, que são os sentimentos negativos, as frustrações. Enfim, a nossa vida é um grande jardim e nós somos esse jardineiro. Então essa é a grande metáfora do livro, e com sugestões, com reflexões, com histórias e com propostas concretas para que a gente possa reassumir a condição de jardineiro da nossa vida, não delegar mais esse poder para ninguém, trazer esse poder de volta para nós, saber que sementes nós vamos, agora a partir de então, vamos plantar nesse jardim, porque as sementes que a gente plantar são as sementes que a gente vai colher. Então, enfim, o livro trata por essas questões, né, da resiliência, do amor, enfrenta as questões sobre a depressão, sobre a autoestima, o lidar consigo mesmo, o lidar com os outros. Então, para deixar a nossa vida um belo jardim florido. Até porque no Evangelho do Cristo está escrito que a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória, né? Verdade. E quando você coloca que este livro vai poder auxiliar as pessoas que estão aí de repente passando por problemas de depressão, que é o mal do século. Nós sabemos que estatisticamente em nosso país há uma grande quantidade de pessoas sofrendo deste mal, que é a depressão. E quando falamos sobre a semeadura livre e a colheita obrigatória, nessa questão da depressão, o que você poderia dizer para quem está nos ouvindo? O que este livro vai poder entregar?
Vamos pensar, ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Então, a depressão, de alguma forma, foi uma semeadura. Semeadura de pensamentos depressivos, de sentimentos depressivos, que foram cultivados. Evidentemente que o propósito do livro não é gerar culpa em ninguém, mas fazer com que a gente possa olhar para o nosso jardim. Por que o meu jardim está depressivo? Não é? Por que está faltando prazer nele? Porque o sentimento básico da depressão é a falta do prazer de viver. Então, no que é que eu investi na minha vida que ela se tornou sem nenhum prazer, sem nenhum gosto? Um jardim sem graça, com poucas flores. É uma atitude que eu tive. Sim. Claro, sem o propósito de fazer com que alguém fique mais depressivo com essa constatação. Mas é uma constatação necessária para que a gente possa, olhando para o nosso jardim depressivo, assim, que semente que eu preciso parar de cultivar, tirar dessa terra, preciso mexer nessa terra, para deixar esse jardim da minha vida mais gostoso, com mais prazer de viver. Maravilha. Então você está convidado a participar no próximo dia 28 de outubro, um sábado, no Shopping Anália Franco, lá na Livraria Saraiva, do lançamento do livro do De Luca, que é O Jardim da Minha Vida. Aproveite para convidar aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, para estar presente neste lançamento, De Luca. Olha, o objetivo de fazer um lançamento desse numa livraria não espírita é fazer com que a mensagem espírita, a mensagem cristã, do Evangelho, segundo o Espiritismo, possa chegar a um público que normalmente não frequentaria um centro espírita e não iria a um centro espírita por uma série de razões. Então, estar num meio não espírita é uma forma de levar o espiritismo para fora do centro espírita. Então, quando outras pessoas ali no shopping, outras pessoas na livraria, né, verem ali, né, o lançamento, o autógrafo, a presença dos amigos, dos telespectadores, isso vai chamar a atenção dele, né? Como eu tenho detectado nos outros lançamentos. O que é que está acontecendo, né? Que livro é esse? Do que trata esse livro? A pessoa vai lá, né, dá uma olhadinha, toma contato. Recentemente até o Faustão falou de um livro seu no programa dele, foi muito interessante. Então, passar essa informação que tem a mensagem doutrinária do Cristo em locais que não são centros espíritas é muito importante. E esse é o principal objetivo. É isso aí. Então você está convidado. Próximo dia 28 de outubro, a partir das 14 horas. O Shopping Anália Franco fica lá na Avenida Regente Feijó, 1739, no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Obrigada, De Luca, pela sua participação. Eu que agradeço. É isso aí, prestigie José Carlos De Luca no seu mais novo aí lançamento e também no 4º Encontro Amigos da Boa Nova de Sorocaba, dia 11 de novembro, ele, William Sanches, André Marosso, Marisa Allen, também Paula Zampi e o grupo Chaves da Luz estarão aguardando a sua participação. Para você garantir já o seu ingresso é só ligar 0 operadora 11 2458 3214, senão você acessa o site radioboanova.com.br, tema o desenvolvimento humano e a prosperidade. Participe deste encontro em Sorocaba. Falando em Sorocaba, tem uma Blitz aí dia 31 de outubro, próxima terça-feira, lá em Sorocaba. E quem vai estar lá? Cláudio, é você que vai estar lá, Cláudio? Estarei lá em Sorocaba. Eu gosto de Sorocaba, hein? Gostoso, né? Cidade bacana. É muito, muito quente, muito, muito bom lá. Tem um calor humano maravilhoso também. Do meio-dia às 17 horas, você vai lá conhecer o Cláudio na Rua da Penha, 455, no centro de Sorocaba. E a ouvinte Eunice tem um recado aí para nós. Vamos acompanhar. Blitz Feal aqui em Sorocaba, recebendo a nossa ouvinte, a senhora Eunice. Estamos adorando a senhora aqui também. Conta pra nós como que a senhora conheceu a Rádio Boa Nova. Eu comecei a frequentar a Irmã Francisca, né? Daí falava que tinha uma rádio, a Boa Nova, que era aquele de Sorocaba, que era na Rua Santa Clara. Daí eu falava, eu vou. E o meu rádio não pegava, eu ficava. E um dia, sem querer, eu achei. Desde aquele dia não sai. A senhora estava contando que deixa o rádio ligado? Como que é?
24 horas por dia. De noite abaixo um pouquinho, mas se de vez em quando de noite eu levanto para ver qual é o palestrante que está vendo. Eu falo, se me interessa que eu conheço. Mas eu adoro, fica 24 horas, não desliga. Aí quando sua filha fala para baixar? Eu falo para ela, não abaixa, porque senão eu vou lá e ponho no último volume. É isso mesmo. O que a rádio representa para você? É tudo, é que nem uma faculdade, né? Ele te ensina tudo, os programas, né? Às vezes nem que você não liga para perguntar, tem outra ouvinte que liga e pergunta, né? Então, aquilo que eu queria ouvir é um estouro. E eu fico vendo, até às vezes tem umas coisas que eu vou e fico grudadinha. Depois eu vou fazendo minhas coisas, né? Eu tenho que fazer almoço, tudo, né? Mas eu adoro a Boa Nova. Convida as pessoas que ainda não conhecem a ouvir. Eu falo, essa minha filha é também da Boa Nova. O meu filho manda muito da nota fiscal. Legal, ele manda nota paulista. Manda direto. Bacana. Ele pega e fala assim, guarda aí. Quando a Boa Nova agradece, daí você joga fora. Daí às vezes fica um monte assim, ele falou, já agradeceu, pode jogar fora. Legal. Obrigada. Legal, aí a participação, né, da Vanessa com a Eunice, ela falou aí da nota fiscal, né, em relação aí às casas André Luiz, que recolhem aí, isso é revertido aí em benefício para as casas. E o pessoal de Sorocaba é muito bacana, né? É, muito receptivos, simpáticos e vale a pena, viu? Você vai gostar muito, Cláudio. Bacana, estaremos aí terça-feira. É isso aí, vamos com o Juliano, né? Juliano Possati, a coluna dele, Pensamento e Vida. Dessa vez aí ele conversou com a Gilda Moura sobre vida extraterrestre, fim do mundo, vê aí. Bom, quando eu assisti a Data Limite, ou essa data, na verdade, 2019, para mim não foi surpresa o que é colocado. Talvez sim, se nós pensarmos a nível de um contato oficial de seres de outras galáxias ou de outros lugares conosco. Apesar de que há muitos anos atrás já tinha sido feito um documentário quando as culturas cósmicas se encontram. Isso com gente da ONU, de todo lugar, em Washington, que foi um congresso muito importante. E, inclusive, para toda uma mudança da mídia com relação ao fenômeno, desde essa época. Mas, independente disso, quer dizer, independente dessa data ou não, o que eu, dentro de todo o meu conhecimento, todo o histórico da ufologia, que vem sempre sendo marcado por datas ou de apocalíptico, ou de que o mundo vai acabar, e bota todo mundo para correr, para mudar a consciência. E o mais importante foi exatamente em 1980, quando eu vou ter um encontro, que eu chamo Encontro Especial, que está no meu livro, O Rio Subterrâneo, né? E que eu encontro com uma pessoa, que na verdade eu coloco o nome de Ramon, mas é fictício, em que quando ele para o tempo na minha sala e que começa a me explicar por que ele estava ali, e a primeira coisa que ele me diz naquela hora é que o mundo acabava em 2 anos, né? Isso em 1980. Então foi o meu grande susto, e que ele justamente estaria no planeta, e eu também, que nós íamos ajudar essa transição. Bom, o mundo não acabou 2 anos depois. Então, vamos dizer, a previsão foi errada? Não. Porque entre esse dia em que ele me disse isso e os 2 anos que se passaram, tá? Aconteceu a convergência harmônica. E todo o planeta começou a meditar para ajudar a mudar, pelo menos uma grande parte das pessoas, tá? Entraram nessa convergência para ajudar a mudar a consciência do planeta, né? E logo depois, mais ou menos 3 anos depois, eu vou ver o Dalai Lama em Londres, tá? Em que ele vai colocar a mesma coisa, né? Que o planeta era para ter acabado. Logo, aquela previsão não estava errada, porque haviam nuvens densas e negras em cima do planeta, mas que toda a meditação que o planeta havia feito tinha feito com que aquelas nuvens se dissipassem, tá? E por isso o mundo não iria mais acabar ali, né?
Bom, aí nós vamos ter aquela outra grande corrida para os anos 2000, né? Eu estava inclusive em Portugal quando isso acontece, e eu volto ao Brasil e estava todo mundo dizendo que o mundo ia acabar ali. E eu já sabia que não ia acabar, até porque o Ramon tinha me colocado que o planeta já teria atingido um número de consciências despertas suficiente para que essa catástrofe não ocorresse, tá? Bom, e logo vem a seguir o 2012, e aí vem toda a tradição, e toda aquela parte maia, e tudo aquilo outra vez, as profecias todas, que o mundo ia acabar. Bom, porque eu estou contando tudo isso para voltar à data limite de 2019. O que eu começo a receber a nível intuitivo, aí não é de pesquisadora, tá? É da contatada, né, que começa a receber, mais ou menos em outubro de 2012, que não aconteceria nada em 2012 e que 2013 era um recomeço. Nós teríamos que fazer tudo de novo, só que mais bem feito. É aquela espiral da vida, a gente passa pelo mesmo ponto outra vez, só que já com uma consciência diferente, né? Então, se eu considerar que 2013 é um recomeço, não é? E dentro do que data limite coloca, né, do que iria acontecer posteriormente, eu acho que já começou a acontecer. Quer dizer, nós estamos nesse crescendo de ter oportunidade, o planeta, de fazer tudo de novo, mas bem feito, e com isso nós irmos modificando essa consciência, fazermos essa transição com mais calma, até porque já tem muitas das crianças e muitos que já viraram jovens, que já estão agora com 20, 30, 40 anos, que já estão ajudando realmente a modificar a forma de ver ou de viver ou de atuar aqui no planeta, não é? Isso aí, agradecemos essa participação e voltamos para parabenizar o Sérgio Martins Garcia da Vila Matilde, que ganhou um par de ingressos para a peça Samara Sempre Parabéns, Sabe. Sérgio. Parabéns, é só você ir lá na portaria, seu nome vai estar lá. Agradecendo as participações também de Ivone Pedroso da Casa Branca, São Paulo. Quero parabenizar pelo programa, que nos ajuda muito. Agradeço pelos ensinamentos que recebo enquanto trabalho. Encontrei na TV e na rádio tudo o que eu preciso, já que a Casa Espírita da minha cidade fechou. Ah, que pena, hein? Que pena, mas continua aí. Abre você a outra casa aí. Boa. Junto com um grupo aí. Isso mesmo. Força. Bom dia, Paz e Luz. Marli de Guarulhos, Santa Mena. Manda ouvir vocês. Obrigada, queridos. Obrigada a você, né? Bom dia, Vanessa, Cláudia, a todos da RBN. Este programa é maravilhoso e altamente produtivo. Vocês são muito especiais. Meu nome é Edson Itil e moro no Jardim Adriana, Guarulhos. E gostaria de ser sorteado. Ah, que pena. Vai participando, não foi hoje, né? Edna de Juiz de Fora. Bom dia a todos. Ela diz, Chico Xavier, o espírita mais importante do nosso século. Afirma que Maria é um espírito de extrema importância. Tatiane do Jardim Brasil, o retrato mediúnico de Maria não é de quando ela era encarnada, mas sim do espírito livre. Por isso ela não mostra as características do povo de lá. Bom dia, sou Eliane Godoy, na escuta aqui de São Paulo, bairro da Água Rasa. Há uma semana, minha mãe, com 66 anos, partiu para o plano espiritual. Nos primeiros dias foi difícil, mas graças à doutrina consigo compreender e emanar luz para que ela esteja bem e seguindo sua nova vida. Sinto alegria e gratidão em tê-la como mãe aqui na Terra em meus 41 anos. Como você disse da sua avó, né? É verdade. Igualzinho. No Facebook temos também as participações da Adriana Maria Costa, maravilha de programa, de Araguari, Minas Gerais. Bacana. Boa região. Chile Pereira, bom dia a todos. Com muitas bênçãos para você também. Vilma Melo, bom dia, estou ligada no Rio de Janeiro, aqui em Duque de Caxias, 24 horas. Continue aí. Teca Freitas, bom dia, amigos de luz. Amo esse ser tão especial que nos ensina muito. Beijos, Deluca. É verdade. Deluca é fera. Fera. A Dina Portela, bom dia a todos com muita paz. E no nosso YouTube, Genilda Caetano, bom dia, muita paz para vocês. E luz, São Paulo, Vila Penteado.
É isso aí. Estou inscrita no meu celular. Neste momento estou assistindo pelo computador do meu neto, Felipe Fonte Caetano, de 14 anos. Bom dia também para o Deluca. É o que ela está dizendo aqui. Estamos quase encerrando o programa de hoje. Foi muito bacana, né? Isso, né? O Edson e a Elaine vão ter folga aí na semana que vem, que é feriado. Retornam aí na próxima semana. Aproveitem o feriadão. Tem que se preparar para não ter a crise de abstinência. É verdade. A gente fica morrendo de saudade, né? De estar aqui com vocês. E aí no próximo programa, né? Na outra, aí a gente discute se o espírita pode ser político. Não deu tempo hoje. Ah, sim. Ok. É verdade. Amanhã nós temos sorteio para quem foi na Blitz ontem, lá no Manuel Bento. E aí tem um par de ingressos, né? 2 pares, né, Edson, para peça que você nós vamos ter uma peça no dia 11, Reencarna Show. É uma peça também desse grupo Amigos da Luz. E vai ter 2 horários, às 19 e às 21. Nós vamos sortear aí 2 ingressos para as 19 horas e 2 para as 21. Mas aí para quem foi ontem lá na Blitz do Manuel Bento, tá bom? É isso mesmo. Se você for, já fica ligadinho aí no sorteio de amanhã. Obrigada, Edson, mais uma vez. Eu que agradeço. Elaine. Eu que agradeço a todos os ouvintes. Quero mandar um beijinho pro meu pai, Liberato Farina. Um beijão, pai. Obrigada, viu? Que é fã do Edson, né? Virou fã do Edson. Ele é um fã da Boa Nova há muitos anos. Se depois eu falar Maria, se ele vai continuar. Vai sim. Com certeza. Ele tem uma cabeça muito pra frente, muito progressista. Que bom. Legal. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Até amanhã. Um grande abraço, até amanhã. E lembre-se, hein? Espiritismo questione a tudo e a todos. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.